Olá, senhores, bom dia. Hoje estaremos falando sobre impugnação de cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado de uma sentença, ocorre o seguinte: o autor daquela ação passa a ser detentor de um título executivo judicial. Então, aquela sentença que transitou em julgado se reveste de um título executivo judicial. Então, o autor daquela ação, ele requer em juízo que haja o cumprimento daquela sentença. Isso está inserido no artigo 523 do Código de Processo Civil. E o réu naquela ação, ele tem o prazo de 15 dias para cumprir com aquela obrigação. Pode ser de pagar, de entregar coisa, de fazer. Então ele tem 15 dias para cumprir aquela obrigação ou apresentar, por incrível que pareça, impugnação ao cumprimento de sentença. Olhem bem, senhores, como que um processo é moroso. Todavia, se observa, nesse caso, os princípios basilares do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório em sua essência. Então, como que se dá um processo? O processo inicia-se com a provocação do interessado, do autor, ao juízo. O juiz ele permanece inerte até que seja provocado. Poder Judiciário. Uma vez provocado, dá-se andamento àquele processo. A palavra processo significa seguir avante, seguir adiante. Então, uma vez provocado o juízo, o processo segue adiante. Existem 3 partes no processo: autor, juiz e réu. Então, o réu é citado para se manifestar naquele processo e, após a sua manifestação, uma contestação, que é o normal, a resposta do réu, dá-se prosseguimento ao processo, com audiências de conciliação, depois instrução, até que saia a sentença. Dessa sentença cabe aí a apelação. Então, inconformado com a sentença, o réu poderá apelar, vai para o juízo à cor. Aliás, o juízo ad quem? O juízo à cor é o juiz singular, é o juízo singular de primeiro grau. Vai para o juízo ad quem, que é o juízo de segunda instância, em fase de apelação, mas só que nesse meio termo aí poderá ocorrer incidentes processuais, que caberá agravo de instrumento, se houver alguma decisão interlocutória, se houver na sentença também alguma contradição, obscuridade, obscuridade, omissão na sentença, caberá embargos de declaração para o próprio juízo da causa. Então, em fase de sentença também, caberá a posteriori o recurso de apelação. Julgado o recurso de apelação em segunda instância, o autor ganhando também o recurso de apelação, caberá recurso especial ao STJ. Posteriormente, perdendo ali o réu em fase de recurso especial no STJ, caberá recurso extraordinário para o STF. Então, em última instância no STF, o autor ganha aquela ação, aquele recurso extraordinário. O processo volta para a primeira instância. E quando o autor acha que vai receber o valor referente àquela ação, àquela demanda que já está tramitando há 10, 20 anos, o réu é o quê? Intimado ou citado para apresentar impugnação ao cumprimento da sentença. Naquela fase final do autor receber o seu montante ali tão esperado, tão sonhado, entra o réu com a impugnação, impugnando quais matérias que podem ser impugnadas. Essa impugnação ali é prevista no artigo 525 do CPC. E ali está entabulado, estão entabulados as nuances,
as questões que podem ser ventiladas pelo executado ou réu naquela fase processual de cumprimento de sentença. E uma das questões ali que podem ser aventadas, por incrível que pareça, senhores, é a nulidade de citação, ou citação inválida. Por exemplo, o processo tramitou até nessa última fase de cumprimento de sentença, sem que o réu tenha sido citado no curso do processo. Houve revelia nesse processo, né? Houve revelia. Aí quando há revelia, lógico que não houve recursos. Não houve esses recursos todos que eu falei aqui para os senhores. Mas o réu é revel e depois toma conhecimento nessa fase de cumprimento de sentença de que tenha que pagar uma quantia, sendo que ele não foi citado. O processo pode ser anulado e arquivado nessa fase aí. Ele pode alegar que não houve citação válida. Portanto, essa revelia aí ocorreu de maneira equivocada. Então, esse processo pode ser anulado em fase de impugnação. Vê como é que é importante aí o respeito do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal, que pode haver erros judiciais nessa questão. Outra questão que pode ser também suscitada é a ilegitimidade de parte. Se o réu não é parte legítima nesse processo aí, não é parte legítima, erradamente, equivocadamente, ele está configurado aí no polo passivo de uma demanda que não era para ele estar inserido nesse processo, que era outra pessoa, então ele é parte ilegítima, ele pode impugnar também nessa fase. Outra questão também que é muito comum, que é mais comum na impugnação, é quando há excesso de execução. O cálculo apresentado pelo autor, ele está muito além do que foi sentenciado no título executivo judicial, está além do que foi sentenciado pelo juiz. Então o cálculo está errado, equivocado. Nesse caso o réu impugna alegando excesso de execução no título executivo judicial ou no cumprimento de sentença. Então essas são as três questões mais importantes que podem ser abordadas aí na impugnação e que são passíveis, as duas primeiras que eu falei aqui, do processo ser arquivado nessa esfera aí. Então, senhores, essas são as dicas aqui relacionadas à impugnação de sentença. Quem propõe é o réu na ação e o processo em última fase aí poderá ser arquivado por certos equívocos cometidos aí pelo advogado do autor, que poderá, nesse caso aí, ser induzido a erro, né? Muitos clientes induzem advogados a erro e quando chega nessa fase aí, ele acha que vai receber essa quantia que está sendo pleiteada e poderá ser arquivado, ele ganhar e não levar. Isso ocorre muito em processos. Então essa é a dica, senhores. Um abraço a todos.